Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, domingo, dia do Senhor, está em Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, nós estamos no 14º domingo do tempo comum, domingo, dia do Senhor. O Catecismo nos ensina que o domingo, dia do Senhor, é o coração da vida da igreja. Então, nosso coração se alegra por estarmos em comunhão com toda a igreja, celebrando esse dia profundamente eucarístico. E, nesse contexto, nós estamos diante de um trecho muito bonito do Evangelho. O Evangelho de hoje começa nos apresentando uma oração, um diálogo entre Jesus e o Pai. E essa conversa de Jesus com o Pai, ela é apresentada como uma ação de graças, um louvor. Jesus louva o Pai porque ele escondeu essas coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Isso foi do agrado do Pai. E aí nós vamos entender em seguida o que foi que o Pai escondeu dos sábios e revelou aos pequeninos. E aí ele diz o que é que foi revelado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Os sábios, no sentido da sabedoria deste mundo, não a sabedoria do alto, eles muitas vezes imaginam que têm uma ideia correta sobre Deus. O sujeito ele pode ser ateu, negando um Deus que na verdade só existe na cabeça dele. Na verdade ele criou um ídolo, aquilo que ele diz que é Deus, na verdade ele nunca teve uma experiência com aquela realidade. Então ele está falando sobre uma coisa da qual ele não tem nenhuma experiência. Ele criou imagens, projeções, a partir daquilo que talvez ele viu, de pessoas que talvez até tenham uma religiosidade desordenada, ou então coisas que ele viu em livros, mas que ele nunca experimentou. Mas os pequeninos, eles conhecem o Pai por meio do Filho, por meio de Cristo. Os pequeninos são aqueles que, como crianças, confiam no Cristo, se deixam modelar por Ele, formar por Ele, vão se tornando semelhantes ao Cristo, ao Filho, e a partir dessa caminhada de configuração ao Cristo, eles vão entendendo e experimentando e conhecendo quem de fato é o Pai. Ou seja, eles entram na intimidade de Deus por meio de Cristo. Só é possível passar por Cristo, caminho, verdade e vida, só é possível ser discípulo de Cristo sendo pequeno. A soberba, a arrogância, a autossuficiência são incompatíveis com o discipulado cristão. O discípulo de Cristo, ele se alegra por ocupar os últimos lugares. Ele tem, na humildade, a virtude necessária que faz com que ele vá crescendo pela graça de Deus até chegar na intimidade de Deus. É Deus que o faz crescer. E o faz crescer no amor, no serviço, na entrega. E não crescer para o status desse mundo. E aí, Jesus, depois de louvar o Pai por isso aqui, ele se volta para nós e diz:
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos. Percebam que ele chama aqueles que estão cansados e fatigados. E ele chama para quê? Para lhes dar descanso. Existe um cansaço que não vem de Deus. É aquele cansaço que vem do mero fazer. Até mesmo esse cansaço ruim, ele pode existir até em realidades de igreja, de comunidade, com coisas que são lícitas, que são boas. Quando nós, por exemplo, colocamos toda a nossa confiança no nosso fazer, quando nós somos superficiais no nosso serviço, quando nós fazemos para obter algum tipo de reconhecimento ou de retribuição, fica somente no externo. É o fazer, fazer, fazer. Esse é um cansaço estéril. Ele simplesmente nos cansa e, ao mesmo tempo que nos cansa, nos esvazia. Tira de nós o ânimo, o vigor. Esse cansaço não é santo. É o cansaço fruto da desordem, fruto do pecado, fruto do egoísmo, fruto da soberba, da autossuficiência. Mas existe um cansaço que é um cansaço que santifica. Quantas vezes talvez a gente já passou por isso, ouviu irmãos passarem por isso, de você ter se consumido, ou ver que o irmão se consumiu, mas longe de existir um vazio dentro de si, existe uma profunda paz, existe uma profunda alegria por ter dado a vida, por ter servido, por ter se consumido. Esse cansaço positivo, digamos assim, cansaço que não faz a pessoa desabar, cair no chão, mas pelo contrário, a pessoa depois daquilo parece que ela sai mais revigorada, querendo se dar mais, amar mais. Essa experiência vem de Deus. Inclusive, no final da carta de São Paulo aos Romanos, ele faz uma extensa lista de pessoas a quem ele quer mandar alguma mensagem, principalmente agradecer. E é bonito São Paulo porque ele vai dizer nome por nome e agradecendo por cada coisa específica, porque eu tenho essa pessoa como irmão, porque eu tenho essa pessoa como uma verdadeira mãe, porque essa pessoa me ajudou muito, porque essa pessoa expôs a própria cabeça para salvar a minha vida. Enfim, ele vai citando vários nomes de várias pessoas e dizendo por que ele é grato e bendiz a Deus por essas pessoas, por esses irmãos. E aí chega no momento, lá no versículo 12 do capítulo 16, que São Paulo, olha que curioso, ele diz assim: saudai Trífena e Trífosa, que se afadigaram no Senhor. Saudai a querida Pérside, que muito se afadigou no Senhor. E é interessante porque ele está sempre agradecendo alguém e depois dizendo por que ele está agradecendo. E aqui ele está agradecendo 3 pessoas, Trífena, Trífosa e Pérside, porque são pessoas que se fadigaram no Senhor. E aqui que está o segredo. Qual é o centro da diferença entre o cansaço que não vem de Deus e o cansaço que está dentro dos planos de Deus? Porque é um cansaço que gera vigor, que gera paz, que gera alegria verdadeira, que gera salvação. É se esse cansaço, se esse consumir-se é vivido no Senhor. São Paulo, ele agradece e louva essas pessoas porque elas se fadigaram no Senhor, em Deus. E quem se consome, se dá, se gasta em Deus, essa pessoa não desaba. Pelo contrário, o coração dela vai dilatando na capacidade de amar. Ela vai se alegrando cada vez mais. É uma pessoa cheia de paz, cheia de esperança, que consegue ser resposta na vida dos outros. Esse cansar-se em Deus é a realização disso aqui que Jesus fala no Evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos. Quais são os fardos que nos cansam? E aí continua: e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo de Cristo? É a cruz que gera a salvação.
e aprendei de mim. Ele é a nossa referência. Porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é que pode uma cruz, um fardo, ser suave, ser leve, ser vivido no amor? Eu espero que você já tenha passado por essa experiência pelo menos alguma vez. Quando você se consome, carrega aquela cruz, mas não foge dela, agarra, abraça. E aí aquilo vai gerando salvação e você vai se alegrando cada vez mais, por mais que você sue, por mais que você derrame lágrimas, por mais que você não encontre mais energia física, mas você está imensamente feliz. Porque por aquela via do consumir-se, você se tornou mais de Deus. E aquilo gerou frutos de salvação não só para você, mas para outras pessoas que se beneficiaram daquela vida consumida. Às vezes pessoas que você nem sabe, mas Deus pega os frutos daquela vida consumida, daquele ato de doação total, e Ele vai distribuindo aquilo gerando salvação para pessoas que você nem conhece, nem imagina que existem. É uma graça muito grande que hoje, a gente diante do Evangelho, diante da liturgia desse domingo, a gente renove o nosso sim diante de Deus. Especialmente se você está no momento cansado da sua caminhada, aprendamos com Ele. Vinde a mim, aprendei de mim. Se realmente a gente não vai a Ele, no meio das nossas fadigas, dos nossos compromissos, das nossas tarefas, se a gente não aprende dele, realmente a gente não vai se sustentar. Mais cedo ou mais tarde a gente cai. É por isso que o serviço ele precisa ser complementado necessariamente pela espiritualidade, pela oração, pelos sacramentos. Nós precisamos desse descanso no coração manso e humilde de Cristo, para que, a partir daí, a partir de Deus, como dizia São João Paulo II, no começo do novo milênio, é preciso partir de Cristo, ou seja, a partir dele, não de nós, não das nossas ideias, não de outras pessoas, coisas ou realidades, mas a partir de Cristo. A gente poderia dizer, à luz do Evangelho de hoje, a partir do coração de Cristo, onde nós nos nutrimos, onde nós temos ânimo e verdadeiro descanso e verdadeira paz, a partir do coração de Cristo, nós nos consumimos com cada vez mais alegria. Não é se consumir menos, não é servir com menos ênfase, intensidade. É servir cada vez mais, com o coração cada vez mais pobre, livre e feliz. Aprendamos, se nós saímos de Cristo, a voltar para Ele. E nunca deixemos de ir a Ele, para sempre partir dele e evangelizar. Se o nosso sustento e a nossa motivação está no que outras pessoas fazem, dizem, se todo mundo está fazendo tudo certo, a gente desanima. Não é por causa disso que nós estamos fiéis ou vamos permanecer fiéis, mas por causa de Cristo. Por Ele. Por Ele vale a pena tudo. Por Ele vale a pena dar a vida. Por Ele. E é a partir dele que nós somos chamados a nos consumir com alegria e ofertar a nossa vida a cada dia. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.